Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, a todos, enfim, que acompanham nossos vídeos na internet, no YouTube, acessando Jonas Varela 1 e varelajonas71@gmail.com. Agradecemos sua audiência, seu carinho, sua atenção. E hoje nós continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras, da Palavra do Senhor, nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso, infinito, único. No Antigo Testamento, no segundo livro dos Macabeus, os livros dos Macabeus, primeiro e segundo livros, estão incluídos entre os outros livros históricos. E o segundo livro dos Macabeus, A Fé Leva ao Heroísmo, é o 21º livro do Antigo Testamento. Hoje continuaremos a leitura do segundo livro dos Macabeus, já na sua sexta parte, ampliando as fronteiras, no seu capítulo 12, em todos os seus 45 versículos. Vamos para a leitura de hoje. Então, primeiro tópico, é preciso estar atento. Feitos esses acordos, Lísias voltou para junto do rei e os judeus voltaram para seus trabalhos no campo. Os governadores locais como Timóteo e Apolônio, filho de Genel, e também Jerônimo e Demofonte, como também Nicanor, governador de Chipre, não os deixavam tranquilos nem viver em paz. Além disso, os habitantes de Jope chegaram ao extremo da maldade sem apresentar a menor intenção hostil. Convidaram os judeus que viviam com eles a entrarem com suas mulheres e filhos em barcos que eles mesmos tinham preparado, como se tratava de decreto oficial da cidade, já que os judeus desejavam viver em paz e não tinham nenhuma suspeita. Estes aceitaram o convite. Quando, porém, o barco chegou em alto mar, aqueles o afundaram, e eram pelo menos 200 pessoas. Quando soube da crueldade praticada contra seus compatriotas, Judas mandou que seus companheiros se preparassem. Depois de invocar a Deus, o justo juiz, foi atacar os assassinos de seus irmãos. À noite, incendiou o porto, queimou as barcas, depois de ter passado a fio de espada os que aí se haviam refugiado. Como a cidade estava fechada, Judas foi embora com planos de voltar e eliminar toda a população de Jope. Entretanto, foi informado que os habitantes de Jânia queriam fazer o mesmo com os judeus que moravam na cidade. Então ele atacou Jânia de surpresa também à noite, incendiou o porto e as embarcações, de modo que o clarão do incêndio foi visto até em Jerusalém, e 45 quilômetros de distância, a 45 quilômetros de distância. Segundo tópico, ampliando fronteiras. Judas se havia afastado dos quilômetros, daí para enfrentar Timóteo. Judas se havia afastado 2 quilômetros, daí para enfrentar Timóteo, quando pelo menos 5.000 árabes com 500 cavaleiros o atacaram. Aconteceu então uma luta violenta e os companheiros de Judas, com a ajuda de Deus, ainda que menos numerosos, venceram. Os nômades pediram a paz a Judas e prometeram dar legado e ajudá-lo em tudo o mais. Judas, percebendo que eles seriam realmente úteis em muitas coisas, achou conveniente fazer as pazes com eles. Assim, depois de darem as mãos, eles foram embora para as suas tendas. Judas tomou uma cidade chamada Caspim, que era protegida por vales, rodeada de muralhas e habitada por gente de todas as raças.
Os que estavam dentro da cidade, confiando na firmeza das muralhas e nos alimentos que tinham de reserva, foram ficando cada vez mais provocadores para com os companheiros de Judas. Caçoavam, blasfemavam e diziam palavrões. O pessoal de Judas, porém, depois de invocar o grande soberano do universo, que sem arietes ou máquinas de guerra derrubou os muros de Jericó no tempo de Josué, avançaram como feras contra a muralha. Após tomar a cidade por vontade de Deus, fizeram indescritível matança. Um lago vizinho com mais de 400 metros de largura parecia cheio de sangue que havia escorrido. Distanciando-se uns 140 quilômetros daí, chegaram a Cáraca, onde viviam os judeus chamados tubianos. Não encontraram Timóteo nessa região porque este não havia conseguido nada até então. Tinha partido, deixando no lugar apenas uma guarnição bem munida. Docitel e Sosípatro, oficiais do exército do Macabeu, desviaram-se para esse lugar e mataram o pessoal deixado por Timóteo na fortaleza e eliminaram mais de 10.000 homens. O Macabeu dividiu seu exército em grupos e colocou os dois na chefia desses grupos. Em seguida partiu para atacar Timóteo, que tinha sob seu comando 120.000 soldados de infantaria e 2.500 cavaleiros. Ao saber que Judas vinha atacá-lo, Timóteo mandou na frente para o lugar chamado Carnion as mulheres e as crianças com as bagagens. A posição era impossível de conquistar e o local inacessível por causa dos muitos desfiladeiros que havia por aí. Logo que apareceu o primeiro grupo do exército de Judas, os inimigos ficaram tomados de medo e apoderou-se deles o pânico causado pela manifestação daquele que tudo vê. Fugiram então desabaladamente, uns tropeçando nos outros, muitas vezes atrapalhando os próprios companheiros e ferindo-se gravemente com suas próprias espadas. Judas perseguiu-os com toda a energia, fustigou esses criminosos e eliminou cerca de 30.000 homens. O próprio Timóteo caiu nas mãos dos soldados de Docitel e Sosípatro. Com esperteza, Timóteo pediu que o deixassem partir com vida, afirmando que tinham em seu poder pais e irmãos de muitos deles, e poderia acontecer que eles fossem mortos. Conseguiu convencer os soldados com muitas palavras, prometendo que devolveria os prisioneiros sãos e salvos. Então, lhe deram a liberdade em troca da libertação dos irmãos. Em seguida, Judas marchou contra Carnion e o santuário de Alargates e matou aí 25.000 homens. Terceiro tópico: volta para Jerusalém. Depois dessa reviravolta e matança, Judas dirigiu-se para o lado de Efron, cidade fortificada, onde moravam Lissânias e uma população de todas as raças. Jovens bem fortes ficavam na frente da muralha para lutar com bravura. Dentro havia máquinas de guerra e muitos projéteis. Após invocarem o soberano que com seu poder esmaga as forças inimigas, tomaram a cidade e mataram 25.000 dos que aí moravam. Afastando-se daí, foram atacar Citópolis, a mais de 100 quilômetros de Jerusalém. Contudo, os judeus que moravam nessa cidade disseram que os cidadãos do lugar demonstravam grande simpatia para com eles e sempre os ajudavam nos momentos difíceis. Então Judas e seus companheiros agradeceram a eles e pediram que continuassem tendo para o futuro a mesma consideração para com seus irmãos de raça. Depois voltaram para Jerusalém
bem próximo da festa das semanas. Quarto tópico: morte e ressurreição dos fiéis. Após a festa denominada Pentecostes, atacaram Górgias, governador da Idumeia. Este saiu para enfrentá-los, comandando 3.000 soldados de infantaria e 400 cavaleiros. Começaram a luta e alguns judeus caíram mortos. Um tal de Docitel, dos Tubianos, fortíssimo soldado de cavalaria, enfrentou Górgias, agarrou-o pelo manto e o foi arrastando com força, querendo pegar vivo o amaldiçoado. Um cavaleiro trácio, porém, atacou Docitel e lhe cortou o ombro. Dessa forma, Górgias pôde fugir para Marissa. Os soldados de Esdrim já estavam exaustos de tanto lutar, então Judas invocou o Senhor, suplicando-lhe que se mostrasse aliado e comandante dessa batalha. Em seguida, lançou o grito de guerra na língua materna e, cantando hinos, lançou-se de surpresa contra os soldados de Górgias, obrigando-os a fugir. Após reunir o seu exército, Judas chegou até a cidade de Odolã. No 7º dia, depois de se purificarem, conforme o costume, celebraram o sábado. No dia seguinte, como a tarefa era urgente, os homens de Judas foram recolher os corpos daqueles que tinham morrido na batalha, a fim de sepultá-los ao lado dos parentes, dos túmulos de seus antepassados. Foi então que encontraram, por baixo das roupas de cada um dos mortos, objetos consagrados aos ídolos de Jânia, coisa que a lei proibia aos judeus. Então ficou claro para todos o motivo da morte deles. E todos louvaram a maneira de agir do Senhor, que julga com justiça e coloca às claras as coisas escondidas. Puseram-se em oração, suplicando que o pecado cometido fosse totalmente cancelado. O nobre Judas pediu ao povo para ficar longe do pecado, pois acabava de ver com seus próprios olhos o que tinha acontecido por causa do pecado daqueles que tinham morrido na batalha. Então fizeram uma coleta individual, reuniram 2.000 moedas de prata e mandaram a Jerusalém, a fim de que fosse oferecido um sacrifício pelo pecado. Ele agiu com grande retidão e nobreza, pensando na ressurreição. Se não tivesse esperança na ressurreição dos que tinham morrido na batalha, seria coisa inútil e tola rezar pelos mortos. Mas, considerando que existe uma bela recompensa guardada para aqueles que são fiéis até a morte, então esse é um pensamento santo e piedoso. Por isso, mandou oferecer um sacrifício pelo pecado dos que tinham morrido, para que fossem libertados do pecado. Voltaremos, meus irmãos, no próximo vídeo, com a continuação da leitura das explicações do capítulo 12 do 2º livro dos Macabeus. Pai do Senhor, glória a Deus, felicidades, até lá.